Hoje o bate-papo é com a Cacá Fontana, editora da revista Pense Mais, uma grande amiga. Ela mora aqui no Alpes, você já conhece, sabe? Vem sempre no canal Na Serra com Rod. Eu tô curioso para saber como vai ser esse bate-papo, porque eu fiz um desafio para ela na cozinha, onde ela não sabe nada. Vem. Oi, meninada. Tô de casa. Hello! Abriu a casa pra mim, que bom. Ai, que honra te receber. Que bom estar aqui com você. Seja muito bem-vindo. Obrigado. Que isso aqui? Ah, você viu a nossa casa da Serra com a porta de igreja? É verdade, Não eu é? falei que parece mesmo. Portão, aqui é um lugar mágico. E tem você aqui na sua casa, hein? Ah, obrigada. Ela é meio louca, né? Tem umas coisas vintage, cor. Hoje eu já falei lá fora que eu criei um desafio pra você. Porque o programa... tirar da zona do conforto, isso. né? Porque sempre tem uma... Você já viu, você acompanha aí o programa e a gente faz... tem uma pessoa faz um drink, o outro... Cada um tem o que mais gosta. Mas você né? só O tem que mais amigo que é bom, talentoso. né? E aí eu criei pra você, eu falei, olha, mas eu quero que você saia dessa zona de conforto. E o que você preparou pra mim? Nós vamos pra cozinha, é isso? Que a sua maior habilidade é cozinhar zero, é isso? Eu sou muito ruim em duas coisas, Rod. Cozinhar e dirigir. São meus dois pontos fraquíssimos. Então cozinhar é melhor do que ter escolhido a gente dirigir, né? Então, teria uns gritos. hoje, então nós vamos mudar. Em vez de ir no segundo bloco ir lá pra esse espaço, nós vamos agora, que você vai fazer o quê? Um bolo? Um bolo de água. Bolo de água. Vamos ver o que vai sair desse bolo, vem. Então vamos lá. Hoje vai ser um dia mágico. Você sabe que eu tenho muitas especialidades, soufflé apimentado excessivamente, bolo de pedra. Tudo dá errado na cozinha? Uma vez deu certo, foi o bolo de água. Ai, olha meu avental. Gente, se vocês quiserem me presentear, pode dar coisa de cozinha, caneca, avental digno, eu agradeço. Ó, esse é do meu marido. Bom, Ele ganhou. usa. Ele Não. ganhou. Não é fofo? Foi a primeira vez que eu tô usando. Vamos lá. Me conta, você vai fazer um bolo, é isso? É um bolo de água, só que assim, eu tenho muita dificuldade em entender o processo. Infelizmente, eu tenho um sonho, quem sabe se realiza hoje. Que é um dia poder servir uma comida digna para meus amigos. Gente, eu tenho que falar, eu que separei os ingredientes. Ele separou tudo, ele perdeu toda a graça. Então, se der certo, eu não vou ter esse sabor dessa vitória. Que foi você. Não, mas não, só separei, tá bom. Aí já vou pra... Você fez tudo! Ah, você não foi justo. Bom, mas vamos lá. Então eu separei. Como faz, então? Então, eu não sei. Peraí, acho que é ali. Tá. Então, peraí, a gente vai primeiro a gente vai pôr, eu não sei. A gente vai olhar a receita. Vamos ler, peraí. Bata as gemas com a água. Então, primeiro a gente põe as gemas da minha galinha. A gente tem o galinheiro, né, da super poderosa. Tá errado? Tá errado? Não, tem que separar. Tem que bater aquela neve separado. Não precisa, tá ótimo, vai dar tudo certo. Vamos. Não vai crescer, não dá de louca. É verdade, tem que separar a gema do coisa. Pera. Mas como que nós vamos separar isso, Jesus? Onde você viu que tem que separar? Ah, tá escrito só as gemas. Eu acho que esse é o problema. Por isso eu nunca na vida separaria. Porque eu não consigo nem bater isso. Ele que vai fazer a receita. Eu tô resolvendo só pra você. Isso acontece sempre. Por que as minhas festas são bem sucedidas? Eu vou te explicar. Porque as pessoas vêm, cozinham tudo, preparam tudo e eu faço essa parte assim. Eu abraço, beijo, eu degusto. E aquele acordo que só que a carne cozinhada foi quebrado? Já foi quebrado ali. Já acabou. Você vê que daqui a pouco eu vou sentar aqui e eu vou entrevistá-lo. Então, Rod, a gente já percebeu que você é ótimo na cozinha. A gente bate com a água? Não, peraí. Como não bate com a água? Tá escrito ali, bater com a água. As gemas. Ah, isso Não é é clara. clara. É muito difícil entender os conceitos. A dificuldade que vai ser esse bolo. Isso que vocês nunca andaram de carro comigo. As pessoas que já andaram têm essa lembrança. Liga aí a batedeira. Vou ligar. Gente, é a primeira vez que eu tô usando. Meu marido me deu de presente. Você sabia que tinha, não? Né? Não sabia, mas por isso que é bom receber amigos. Olha quanta coisa a gente descobre. Vai. Pode ligar? Ó. Pode dar mais uma. É tão bonito essas coisas, meu Deus.
Tá. É isso? É isso? Ó. Eu não sei, você que tá fazendo agora, você mudou. Só Você ficou com mandei tanta. umas dicas. Ele ficou tão desesperado de ver a minha inabilidade que ele assumiu o controle. Eu tentei. Eu tentei. Você ficou com muito medo, Cacá, fala. me conta uma coisa. Às vezes as pessoas hoje te reconhecem como a editora da revista e tal, mas pô, me conta um pouquinho, quem é a Cacá Fontana? De onde veio? Você nasceu em Santos ou só foi criada em Santos? Não, eu nasci em Araraquara. Eu sou do interior. Interior. Sou caipira. E quando você foi pra Santos? A minha mãe, a gente mudou quando eu tinha 5 anos. Porque ela casou com meu padrasto e a gente foi morar num hotel. Então até os 12 anos eu cresci num hotel. E aí que eu aprendi a falar as outras línguas, porque não tinha criança brasileira lá. Então eu fui criada num hotel e eu dormia sozinha num quarto com a minha tartaruga, Gabriela. E aí, por isso que eu não tô acostumada. Então assim, eu sempre comi sozinha, eu pedia as coisas no quarto, eu e a Gabriela. E eu fazia muito amigo. Toda semana eu tinha amigos novos. Entrava e saía. Entrava e saía do hotel. E aí que eu adquiri essa paixão por conhecer gente nova, falar com todo mundo. Será que já deu isso? Mais um pouquinho, tem umas coisinhas. É muito demandante. A gente estava conversando, a gente sempre gosta de se encontrar e falar. E eu queria que você me contasse um pouquinho. Essa formação que você teve de direito internacional, é isso? É isso. E aí, como que foi, assim, apareceu na sua vida? Apareceu desde pequena, porque eu fui criada num hotel internacional. Então, toda semana eu tinha amigos novos, as crianças não falavam português. Então, eu tive que aprender a falar espanhol, que é a minha quase primeira língua, que foi o que eu falei a infância toda, até os 12 anos, para eu poder me comunicar. Senão eu ficava isolada num canto e não interagia. Então, eu aprendi naturalmente, ouvindo e falando. E eu amo outras línguas, assim, tá? Eu comecei no inglês e sempre me apaixonei. E aí eu fui percebendo que tudo o que é diferente, o que eu gosto, eu sou uma grande costureira. Eu costuro pessoas, eu junto pessoas, por isso a minha capacidade de fazer festa, de costurar uma revista. E o internacional é isso, cada país, uma cultura, uma língua, uma tradição, isso é muito maravilhoso. Você fazer cursos fora também, né? Eu fiz a faculdade de Direito, logo no primeiro ano eu já participei de uma Corte Internacional de Justiça, que era uma competição, uma simulação. Uma bolsa. Não, no primeiro ano era uma simulação, a gente tinha um caso fictício que é dado por uma faculdade, por Harvard, eles lançam um caso, e várias escolas de direito do mundo ensaiam a arguição oral, a defesa em inglês. Então, do primeiro ao quinto ano eu fui a oradora dessa turma de direito internacional. Então a gente tem 25 minutos de um caso de direitos humanos, um país que estuprou milhares de mulheres, alguma coisa assim, você faz um memorando de 30 páginas em inglês, a gente passava as férias escrevendo, e aí a gente ia competir, e a gente tinha que defender, e quem ganhasse mais vezes ia ganhando, até chegar nos Estados Unidos, que era a competição final. E ali eu me apaixonei. E aí foi assim, então com essa parte no começo da faculdade, aí eu fui ganhando bolsa de estudos. Aí no quarto ano eu ganhei uma bolsa, eu fui para Toronto, para International Law Association, depois eu fui para Chicago, num modelo da ONU, que eram 15 pessoas, e sempre assim, eu me inscrevia e todo mundo ria de mim na faculdade, falava, essa menina é retardada, imagina, são 15 pessoas no mundo. E eu acho que eu era a única lá que escrevia, e eu entrava. E aí, quando eu me formei, eu ganhei uma bolsa que são 2 pessoas no mundo, que é da Corte Internacional de Justiça, que é em Haia. E ali foi minha paixão. Minha paixão sempre foi ONU, direito internacional. Lá, quando você começou a pensar, a formar, como você imaginava a Cacá em 2016? Se você me entrevistasse em 2006, 10 anos atrás, eu ia falar pra você assim, eu nunca vou casar, eu nunca vou ter filho. Eu sempre me visualizei num grande escritório, morando em Nova York, em Paris, viajando pelo mundo e com a parte de diplomacia. Eu dei todas as minhas energias, as minhas férias, noites de estudo, eu estudava 5, 6 livros, eu participava de tudo. Eu era presidente do grupo de Direito Nacional, então sempre presidi grupos, sempre montei grupos. Eu adoro reunião e gente, eu não sou uma pessoa sozinha. E aí a vida dá umas reviravoltas, né? E quando você menos espera, a coisa toma uma proporção
Não tem como, né? As pessoas, às vezes veem uma Cacá bem sucedida, né? Editora de revista, faz festas incríveis, lançando uma edição nova. Mas você passou também por questões muito marcantes na sua vida. É isso. Teve o seu padrasto que faleceu abruptamente. Foram 6 meses num câncer avassalador. Pra vida, né, da gente? Foi essa minha grande mudança. O que aconteceu em você depois desse processo? Então, quando o meu padrasto foi diagnosticado com câncer no pulmão e ele tinha... O meu padrasto me criou, então ele é meu pai. Ele casou com a minha mãe quando eu tinha 5 anos, então eu sempre chamei ele de pai, né? E ele é argentino, por isso o castelhano, né, falar. Ele foi pra Argentina e ele não era filho único, ele não tinha ninguém. E nós ficamos 6 meses, só eu e ele num hospital. E foi tenebroso, porque ali, naquele hospital, sem amigos, sem parente, eu sozinha naquele lugar, sem família, eu me dei conta que meu pai sempre foi um workaholic e que todo o trabalho da vida dele não valia nada ali. Porque por mais que eu tivesse dinheiro para contratar uma enfermeira, ele falava, eu não quero enfermeira, eu quero você. Eu falava, pai, não posso ficar 24 horas aqui, eu tenho um filho, eu tinha filho já. Então eu ficava 15 dias lá e 15 aqui, eu larguei tudo até ele morrer. E foi uma morte muito tenebrosa, assim. Mas eu acho que todas as tragédias, a gente tem que tirar a moral da história. Então qual foi a moral que eu tirei dessa história, que eu nunca tinha percebido? A família é a coisa mais importante. Porque na hora que você fica doente, na hora que você está num hospital, na hora que você está com algo terminal, quem estará do seu lado é a sua mãe, é o seu irmão, é o seu marido, são os seus filhos. Os seus companheiros de trabalho, as pessoas que você conheceu ontem na balada, eles não estarão. E eles não vão se responsabilizar por você. Então essa descoberta, caiu a minha ficha e eu voltei para o Brasil falando, eu preciso ressignificar a minha vida. Eu preciso me cercar de pessoas que realmente façam a diferença, focar no que é essencial e dar a minha atenção, o melhor de mim, para as pessoas que realmente são importantes para mim. Os meus filhos, o meu marido, a minha mãe, enfim, quem é a minha família. O resto, 15 horas negociando uma cláusula de indenização, isso pode esperar. E aí eu virei, assim, dei um giro. Minhas amigas até hoje não acreditam. Assim. Eu fiquei sabendo há pouco tempo essa história, que você tem um filho, que ele é um querido, e ele tem umas... A gente chama de... espectro autista. Autista. É. Me diz, quando você descobriu isso, nasceu uma segunda mãe? Não, foi um choque. Eu acho que foram 2 meses chorando muito, porque eu acho que toda mãe que tem um filho especial, eu acho que a mãe pensa assim, meu Deus, eu vou morrer, quem vai ficar com ele? Né? Eu acho que toda mãe se põe nessa pergunta e fala, meu Deus, eu vou ter que ver quanto tempo? Toda mãe. Eu chorei muito. E aí, o que eu fiz? Várias pessoas da minha família, inclusive, falaram, não conta pra ninguém. Deixa isso, abafa, não conta, não usa nunca essa palavra. Parece nunca use autista, né? Nunca use, né? Você não fala isso. Falava assim. Então, e aí eu pensei, mas eu não posso, porque assim, o que eu aprendi com a morte do meu pai, do meu padrasto, né? Eu aprendi assim, que na vida a gente tem que ser o que a gente é e não o que a gente sonha em ser. Tem uma frase do Shakespeare que eu adoro, que é nos nossos devaneios de ser o que a gente sonha em ser, a gente acaba esquecendo de ser o que nós efetivamente somos. Então, o meu padrasto foi um cara muito sofrido, que passou a vida tentando ser muitas coisas que ele não era. E isso fez muito mal. Então, quando ele morreu, eu falei, não, eu tenho que ser o que eu sou. E eu fiz um pacto com a verdade, de assumir as coisas como elas são, de chamar as coisas pelo nome delas. E isso funciona muito bem. Então eu liguei para minhas melhores amigas e falei, olha, o Pedro foi diagnosticado com espectro autista, eu não sei o que é isso, eu não conheço nenhum autista. E minhas amigas também ninguém conhecia, todo mundo começou a se articular e criou uma grande rede, até que uma grande amiga minha que trabalha no escritório, que foi o lançamento, a Luciana, ela falou, eu tenho uma amiga que tem um filho autista, vem aqui que ela quer falar com você. Os 40 minutos que eu passei com essa mulher valeram... Sabe, fortuna gasta em Einstein, em fono, em psiquiatra. Foi desesperador. 40 minutos com essa mãe de um filho autista, ela me explicou tudo. Ela me explicou tudo, olha, o autismo, ele não tem cara, então é totalmente diferente de um Down, de outras enfermidades. Você vê no rosto da pessoa, o autista não tem, ele parenta uma criança como qualquer outra.
a diferença de uma criança autista para uma normal não é o que ela faz, mas é o que ela não faz. É o não olhar nos olhos, é o encaixar, é o ensimesmar, é a dificuldade de falar. Então Pedro não falava nada, eu falei, ele é mudo. E ela me falou, mas quanto mais cedo você descobrir isso, então, por exemplo, ele tinha 2 anos, você pode entrar com uma intervenção, porque existem métodos. A diferença de um autista para um normal é que o normal, a criança básica, ela aprende por repetição. Então você faz assim, oi, ele faz oi. O autista você fica, oi, ele... Mas existem métodos para você tratar desse autista, que é um método que eu estou usando hoje com o Pedro, chama ABA, é um método muito legal, eu tirei da escola, montei uma equipe e hoje meu filho olha nos olhos, ele fala, ele é outra criança, tanto que as pessoas olham, até a gente foi no neuro, ele falou, ele saiu do espectro autista, porque ele não tem mais as características do autismo. Mas por que ele saiu? Uma intervenção violenta, eu joguei a verdade para todo mundo e graças a essa amiga que me fez essa ponte. Foram 40 minutos de conversa que mudaram, porque imagina se eu tivesse me fechado e falado, eu vou ficar com o Pedro aqui, eu não vou sair com o Pedro aqui, porque o Pedro corre. Aqui então é o seu momento de minha bagunça. É um momento criativo, é isso? É onde você trabalha, você cria a revista também? Tudo. Eu sou muito concentrada, né? Quando eu entro pra escrever um negócio, eu fico 14, 15 horas, eu esqueço até de beber água. Bom, me conta então mais um pouquinho. Como que apareceu a revista na sua vida Pense Mais? Porque hoje é um sucesso, todo mundo adora. Todo mundo, quando eu mostro para meus amigos, eles gostam muito do conceito, né? Dos textos, funciona. Então, de onde saiu essa história dela? Olha, foram 2 coisas que se juntaram. Primeiro que eu fiquei no hospital com um filho, o Pedro, quando ele quase morreu com pneumonia. E nessa época do hospital, eu olhava as revistas e falava, ai caramba, tipo, nada me animava. Eu não queria ver carro, eu não queria ver moda, porque eu tava tão assim. E eu falei, poxa, eu queria uma leitura humana, que fosse suave, que fosse curtinha também, porque você tá ali no hospital, o cara entra, te pica, não sei o que, faz isso, e você nunca consegue acabar a matéria, você não tá com a cabeça bem ali. E aí eu falei, nossa, eu devia criar uma revista. Aí comecei a escrever, não sei o que, juntei uns textos e levei pro escritório, que foi o primeiro escritório de advocacia que eu trabalhei. Todos os lugares que eu trabalhei, eu sou muito amiga. Inclusive tem lugares que eu me demiti 2 vezes, até hoje eu visito, eu levo a revista, eles participam da minha festa. Então eu nunca saio muito obrigada. Pelo contrário, eu saio amiga. E aí, eles patrocinaram a primeira edição, que era 1000 exemplares, que ficou como um brinde de Natal para os clientes deles. E era só aquela edição, era pra fazer aquela revista só. Sim. E eu me apaixonei tanto por aquilo, porque foi a primeira vez na vida que eu tive muito prazer na execução da coisa. Então eu sou uma pessoa que eu gosto de resultado, eu gosto de ver a coisa feita. Então no direito, o que eu gostava? De ganhar a causa, de passar as férias inteiras estudando e conseguir ganhar a competição, de ganhar a bolsa. Então o meu prazer vinha do resultado. O meu prazer nunca veio do meio. Eu ficava noites e férias estudando tudo aquilo, não era prazeroso. A revista é. Cada vez que eu recebo um texto, que eu edito, que eu monto isso e junto, eu tenho muito prazer. Quando começa uma revista, com quanto tempo de antecedência você prepara uma? Ela leva 3 meses pra ficar pronta. Então, por exemplo, a próxima é a laranja, o tema é prosperidade. Você só começa na outra quando você acaba de editar e colocar e faz a festa. Aí você começa a pensar na outra ou você já pensa na próxima, mesmo criando essa? Como que é? Isso, eu basicamente, eu já tinha uma sequência, né? Eu fiz uma história pra revista. Então, na número 1 ela nascia, ela era bebê, a número 2 ela era criancinha, que é essa. Então, por isso o tema Brasil, a criancinha explora. A número 3 é a vermelha, adolescente, então o tema era amor, que o adolescente se apaixona. A número 4, que é essa, era solidariedade, porque é 30 anos, é o adulto quando você começa a ver além do seu umbigo. A número 5 era o sentido da vida, que já era os 50 anos. E aí, o que eu tô fazendo aqui? Por que eu tô aqui? E a nossa número 6 era a anciã e acabava a revista. Esse era o meu projeto, ela morreu. E aí eu percebi que eu não podia ficar sem ela. E aí eu falei, não, ela vai ter que renascer. Então a número 7, ela virou tudo do avesso, eu rompi. Você apareceu, a surpresa. É azul, então azul era o renascimento, era a surpresa de que ela ia continuar, porque o
que eu percebi? A revista é como um filho. O filho, você põe no mundo. Você olha, você fala, ela parece com a mãe, com o pai. Mas quando passa um determinado tempo, você vê que aquele filho ele tem vida própria. Então ela parece um pouquinho comigo, mas ela tá ganhando vida própria, ela tá me superando. E ela vai me superar. Vai ter uma hora que ela não vai ser mais personalíssima. Vamos falar de uma questão que eu acho que é muito pertinente no momento que nós estamos vivendo. A revista é incrível, mas existe uma coisa chamada internet. Existe. Que entrou, e esse é fato, né? E ela vai trazer uma mudança de comunicação, né? Já Como trouxe, você né? está usando, como você está conseguindo já revendo a revista, porque as outras ou muitas revistas estão fadadas à falência. Desculpa falar assim. Não, mas é verdade. A coisa impressa. A coisa impressa tem tá passando o time dela. Como você está revendo esse processo, como você já está se organizando com a internet. Então, o que eu sinto da Pense Mais é que, assim, ela tem uma pegada diferente das outras revistas. Por quê? Porque a Pense Mais, ela é um livro-revista. Até uma amiga me falou, você não pode chamar ela de revista. Não é uma revista. Que nem você tem um gibi. Por que o gibi chama gibi? O gibi é uma revista? Não é. Tem um conceito, é um gibi. Então você tem que criar um nome para a Pense Mais, porque ela não é uma revista. Uma revista que tem filosofia, poesia, que é totalmente atemporal. Então se você pegar essa revista hoje, se você pegar essa revista aqui 2 anos, ela vai fazer todo sentido para você. Então quem me escreve hoje são escritores, são idosos, são crianças. Então ela vira um livrinho sobre aquele tema que eu lancei. Então, a Pense Mais está no meio do caminho. Ela não faz parte propriamente dita do mercado de revistas, porque ela não é efêmera. Ela não é uma revista que amanhã ela isso aqui não é mais moda, já passou a tendência. Mas também não é um livro, não é um negócio que demanda um conhecimento, não tem essa profundidade. Então assim, eu amo papel. O charme dela é no papel. Eu não consigo visualizar alguma coisa fora do papel. E aí é um problema meu, porque assim, eu não sou fã da internet. Eu não leio nada na internet. Eu gosto de papel, eu gosto de desenhar, eu gosto de escrever, você já reparou? Eu vi. Eu escrevo em tudo que é canto, assim. Então pra mim é muito difícil não poder escrever. Mas eu percebi assim que o caminho para Pense Mais na internet não é propriamente um caminho assim de uma revista virtual ou de um PDF, eu não curto isso, mas é o YouTube. Então assim, eu quero criar 2 pontas, uma ponta que é a revista impressa, que já existe, e a outra que é a versão dela YouTube, que é a versão dela essa brincadeira, porque você sabe que eu não sou tímida, né? Não, quase nada. Não é um problema. Mas eu não sei fazer YouTube, eu mando muito mal. Mas é treino. É treino. Eu mando muito mal. Não, mas a gente já conversou sobre isso. Vamos mas lá. é o meu próximo desafio, é aprender a fazer YouTube. Escuta, tô sentindo o cheiro do bolo. Será que é queimou? Eu tô com um pouco de medo. Vamos ver E queimou? o que deu esse bolo. Meu Deus, Será? que medo! Vamos lá! Bom, e aí esse desafio? O que você acha? Um bolo, a Cacá fazendo um bolo, é isso? Um bolo de alho. Olha, tá macio. É pra matar quem cozinha bem, né? A pessoa que cozinha bem assiste isso e fala, coitada, será que tá bom? Pode ser bom? Tá bom. Tá bom? Será? Com doce de leite ou sem? Não, vai ser primeiro pra você sentir como ficou o seu bolo. Assim, ó. Tá bom, tá? Viu? Olha, primeiro bolo bom da vida. Olha, Cacá, eu... É sempre uma delícia conversar com você. Eu acho que a gente sempre se encontra nesses momentos divertidos da vida. Que bom que a gente pode fazer isso, né? E poderia ficar mais um tempão conversando, mas a gente precisa terminar o programa. Então eu quero te agradecer muito, abrir sua casa, sua vida, falar da vida pessoal. Espero que as pessoas tenham gostado também. E muito obrigado.